Que esse final de ano vai marcar a tua história, vai marcar a tua vida. Aplaude Jesus, amém? Acende aí a luz. Glória a Deus. Pode tirar aí, bota só no fundo aí, próximo. Glória a Deus. Nós lemos a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 26, sim ou não? Essa palavra está dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Eu posso garantir para todos vocês que estão aqui. Eu posso garantir para todos vocês. Eu vou ter que usar a oportunidade que eu ia dar para missionário e usar a oportunidade que eu ia dar para apóstolo. E a palavra que eu vou trazer para você, principalmente para aqueles que querem ir para o céu, eu vou trazer uma palavra para vocês que vai tirar muito questionamento da cabeça de vocês. Ser cristão não é ser salvo. Ser cristão é ser cristão. Sim ou não? Quem acredita que tem cristão que usa droga? É verdade ou não é? Tem cristão que toma todas. Sim ou não? Sim. Eu já fui assim já. Eu não tenho nem vergonha de dizer. Tem cristão que prostitui, sim ou não? Sim. Ele deixou de ser cristão? Não. Tem cristão que se tatua todo e agora é a moda do sucesso. Ele deixou de ser cristão? Não. Então, apóstolo, quer dizer então que tem cristão de todo jeito, todo jeito. Todo jeito. Os questionamentos são: está filmando ali, né, apóstolo? Glória, está ao vivo? Está, amém? Glória a Deus. Depois eu vou tirar esse vídeo. E esse vídeo eu vou deixar ele salvo, porque esse vídeo vai ser a base de hoje em diante do Centro de Milagre. Amém, Jesus. Dele eu vou escrever um livro. E todas as pessoas que forem entrando em qualquer igreja nossa, vai ser o livro que a pessoa vai ganhar. Aceitou Jesus, você ganha esse livro. Porque existe uma bagunça na terra, mas Deus não está na bagunça. Existe uma bagunça na igreja, mas Deus não está na bagunça. Eita Deus. Existe uma bagunça na vida do cristão, mas Deus não está na bagunça. É verdade. Existe uma bagunça na mente do cara que ele pensa assim: não, é o seguinte, eu bebo e tal e acabou, mas Deus não está naquela bagunça dele. A moda agora é botar uma pistola na cintura e não, mas é porque eu sou cristão, mas eu tenho que me proteger. Deus não está nisso. Não, apóstolo, é o seguinte: se eu pinto aqui o meu couro, isso não tem nada a ver, a carne vai ser comida pela terra. Você pode pintar do alto da cabeça até a planta dos pés. O corpo é seu, enquanto você pensa que ele é seu, mas Deus não está nisso. Em todos esses tipos de coisa, ninguém deixa de ser cristão, irmão. Ninguém deixa de ser cristão. O cara dá um tapa na cara do outro porque ele perdeu a cabeça. Irmão, daqui a pouco ele está dando a paz do Senhor. Ele não deixou de ser cristão. A mulher traiu o marido aqui e daqui a pouco está de boa e tal. Não deixou de ser cristão. O marido também do mesmo jeito. Agora repete comigo, apóstolo. Isso bagunça a nossa cabeça. Quem você vai seguir? Agora preste atenção. Antes de eu voltar a ler, Deus não colocou, presta atenção, pessoas para te guiar. Ele colocou? Ele colocou pessoas para te guiar? Não. Ele colocou pessoas que junto com você vão estudar o livro que diz a verdade. Glória a Deus. Por que, apóstolo? Porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar o outro. Isso é verdade. E quando um cego guia o outro, todo mundo vai para o buraco. Então vamos agora logo entrar na situação do corpo. Vamos entrar na situação do corpo.
Quando você é do mundo, você é do mundo, você não respeita a religião, você não respeita a palavra de Deus, você não respeita nada, você não respeita nem mãe e pai, você não respeita ninguém, você não respeita a polícia, você não respeita nada, nada, nem leis, nem nada. Quando você decide ser cristão, aí você, a primeira coisa que tu precisa entender, o teu corpo é templo de quê? Não, é mentira, isso não é possível não. Não é possível que depois que você vira crente, o teu corpo é templo do Espírito Santo e tu vai fazer o que tu quer com o teu corpo. Não é possível que você entendeu isso não. Não é possível que tu entendeu isso. Nova era. Nova era. Nova era. O que significa nova era, apóstolo? A palavra de Deus mesclada com a atualidade. A palavra de Deus misturada com a vaidade de qualquer líder. É a palavra de Deus misturada com qualquer coisa que está na cabeça do líder. Se o líder de tal denominação, que eu não vou falar, está ao vivo aqui, mas o líder, se ele tomar a decisão que agora nós vamos pregar a palavra de Deus de bermuda e camiseta, vai acontecer o quê? Sempre vai ter gente para seguir ele. Sempre vai ter gente para seguir ele. Me ajuda a tirar aqui a voz. Hoje eu vim todo, uau, e tu vai ouvir a palavra de Deus do mesmo jeito, sim ou não? Mas será que o meu Deus acha certo eu levar a palavra em cima do altar, dentro da minha vaidade ou dentro da vontade dele? Eu sei que tem pessoas que nunca vão entender o culto de hoje, a partir desse momento. Mas o teu corpo continua sendo santo. O teu corpo não foi feito pelo diabo. Ele não foi criado por Satanás. O teu corpo, a trindade eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se despiu da glória. O que é se despir da glória, apóstolo? Se despir da glória é um presidente hoje que ocupa um cargo altíssimo nesse governo, ele sair de lá da sua cadeira e vir nos visitar. Ele se despiu da glória dele e veio sentar e participar de um culto que para eles é simples e para nós não, é um encontro com o nosso Deus. Deus, ele se despiu da sua glória e veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o único momento que você vê Deus fora do trono. É o único momento que você vê Deus fora do trono. Por quê, apóstolo? Porque a Bíblia vai dizer que ele pegou no barro e, como uma conversa, ele vira e fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele faz aquele molde. Depois que ele faz, se um estivesse no céu e os outros dois na terra, não seria façamos a nossa imagem e semelhança. Teve a participação de Deus, porque Deus é a vontade, e a vontade estava lá. Teve a participação de Jesus, que é o corpo, e o corpo estava moldando, ele estava lá. Teve a parte do Espírito Santo, que para dar vida, o corpo soprou o Espírito
naquele boneco. E aquele boneco ganhou vida. Glória a Deus. Apóstolo, mas o pastor tal e o tal vai dizer que o corpo vai ser comido pela terra e que não tem nada a ver, eu faça isso com o meu corpo ou aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Repete comigo. Não chegou a hora do julgamento. Não chegou a hora do julgamento. Pessoas brincam com o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Pessoas zombam do templo do Espírito Santo. Pessoas fazem o que querem. E como eu disse para a irmã hoje, o pecado funciona assim. Alguém comete o pecado, 10 minutos depois que ele cometeu o pecado, ele percebeu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Isso aí é só conversa, irmão. Falou que Deus ia fazer isso e aquilo. Eu fui lá e fumei toda a maconha que tinha comigo e não deu nada, estou aqui zerado. Irmão, isso aí é religiosidade. Eu tomei todas e estou aqui bonzinho, não deu nada. Irmão, é religiosidade. Alguém furou aqui um supercílio aqui e encheu o pisse aqui, o copo todinho aqui e não deu nada. Subiu no altar, cantou, pregou, não aconteceu nada. Alguém é religioso demais. Alguém foi lá, tatuou o braço, ficou meio com medo porque alguém estava falando muito. Terminou, passou um mês, uma semana e tal, não deu nada. São os religiosos que ficam pegando no pé. Não deu nada mesmo não, irmão. Porque não chegou o dia do juízo. Não chegou o dia do juízo. Não chegou o dia de Deus cobrar o teu corpo. Não chegou o dia. Sabe o que a Bíblia diz? Eu não entrei ainda lá não, vou entrar. Sabe o que a Bíblia diz? Os mortos o quê? Eles vão ressuscitar só o quê? Só a alma? Vai levantar o corpo, a alma e o espírito. Ele quer o que ele deu. Ele não quer o teu coração como muitos pregam. Ele não quer só a tua alma como muitos pregam. Ele não quer só o teu espírito como muitos pregam. Ele quer completo. Ele jamais deixaria o templo do Espírito Santo enterrado e carregaria só o espírito e a alma. Se ele deu o nome do corpo de templo do Espírito Santo preso nessa terra, ele não vai deixar. O corpo para você pode não ter valor nenhum, mas para Deus que fez o corpo, se esvaziou da sua glória, descendo para fazer o corpo. Ele tem preocupação com o corpo. Ele tem tanta preocupação com o corpo que ele se declarou: eu sou Jeová Rafá, o Deus que sara. O Deus que sara o espírito? Não. O Deus que sara a alma? Não. O Deus que sara o corpo. O corpo que eu dei, eu tenho o poder de sarar ele, de curar ele. Então nós já começamos a entender que tem um grande problema nisso aí. Tem um grande problema. E agora vem comigo. Primeiro eu quero que você vá comigo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E você que tiver a Bíblia, eu prefiro que você abra mesmo. Nós vamos organizar aqui, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou botar uma televisão aqui, que vai passar a pregação, vai colocar aqui, que vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Espírito Santo. Eu quero desmistificar a mente das pessoas que são do centro de milagre e que acham que tudo está certo, e que acham que o nome religiosidade se espalhou. Então, se o nome religiosidade se espalhou, eu quero pregar para você na Bíblia, e eu quero provar para você que o arrependimento é a única saída para o ser humano. É a única saída. E sem um arrependimento não dá certo, nada vai dar certo. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4, versículo 4. E esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. É o irmão dele. A Bíblia vai dizer bem assim, ó. Versículo 4. Porque todos vai dizer alguma coisa.
Versículo 1, vamos ler do 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tem, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e fazei guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra está dizendo bem aqui, constitui-se. Constitui-se tem vários significados, e um deles é, ele se declara culpado. Ele está se declarando inimigo de Deus. Ele está se declarando, no mesmo momento, ele está se declarando inimigo de Deus, na mesma da hora. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Meu Deus do céu. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tradução: quando o Tiago colocou essa palavra, e aqui o que eu estou falando, eu estudei para isso, e eu vou explicar. A Bíblia, quando ela diz diabo aqui, ela não está dizendo o diabo literal. Existe o diabo, sim, corpo, Satanás e os seus demônios. Esse diabo não é esse literal. Esse diabo significa resiste os seus desejos, resiste os seus prazeres, resista a sua vontade, resista o pecado, resista, e ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Aqui nós estamos observando, então, que tem uma palavra no Novo Testamento, no tempo da graça, dizendo que tem um povo inimigo de Deus. A Bíblia não foi escrita para as pessoas fora da religião. A Bíblia foi escrita para as pessoas dentro da religião. A Bíblia não foi escrita para quem está lá fora. Ela foi escrita para quem está na casa de Deus. E ela está dizendo sobre uma inimizade que as pessoas dentro da casa de Deus geraram em relação a Deus. Porque se não é pecado o que o ser humano faz no seu corpo, então o que é pecado? Tem alguém aqui que peca no espírito? Você sabia que o espírito não pode pecar? O espírito é uma partícula de Deus em nós. O nosso espírito não é nosso, é uma parte de Deus em nós. O espírito não peca. O nosso problema está na carne, e a nossa carne é que luta contra Deus. Abra a sua Bíblia bem aí em Apocalipse 20. Apocalipse 20, no versículo de número 11.
Está escrito bem assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos, aleluia, foram julgados. Tira isso, meu irmão. E os mortos foram julgados. Glória a Deus. Segundo as suas o quê? Segundo as suas o quê? O que é obras, se não é a tua forma de viver na carne? Não é julgar, pode tirar isso, pode tirar literalmente. Segundo as tuas obras. Obras aqui não é quem fez alguma coisa na igreja ou quem não fez nada na igreja. Obras aqui significa a sua vida, o julgamento segundo, conforme a sua vida, conforme a sua vida, a forma de viver, conforme a sua forma de caminhar, como foi a sua forma de existir na terra, como foi a sua forma de vida quando tu estava na terra. Então a Bíblia está dizendo bem aqui, aleluia, glória a Deus. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse foi lançado lá para dentro. Título da mensagem: quem fará o julgamento final? Então esse é o tema. Então vamos botar um lema bem aqui: como eu vou chegar para esse julgamento? Como eu vou chegar nesse julgamento? Esse é o problema. Esse é o problema. Como eu vou chegar lá, missionária? Esse é o problema. Você está fazendo agora, beleza, está dando certo. Tu está sentada no altar, está tudo beleza. Ele também está lá no trono dele. É como você vai chegar lá. É como nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar lá? Como nós vamos chegar lá? Porque a Bíblia está dizendo que seremos julgados. Não é o centro de milagre. Não, não, não. Um a um. Após como que nós vamos ser julgados? Entenda uma coisa. Quando a palavra é ministrada para você, ali começa uma página do julgamento. A tua vida, a minha vida, a nossa vida, toda é escrita. Toda ela. Mas a parte mais importante das nossas vidas, que é escrita, é a palavra que nós sabemos e a palavra que nós transgredimos, a palavra que nós aprendemos e a palavra que nós não obedecemos. Agora, já que vai ter esse julgamento final, e já está dizendo tudo, é lá no final, não é agora. E é por isso que agora homens e mulheres fazem atrocidades com a sua vida, com o seu corpo e com a sua história. Mas o julgamento não chegou. E é por isso que alguém que está com a mente a Deus dará,
de qualquer maneira, não se entrega à palavra, não aprende a palavra, aí ele começa a seguir pessoas. Fulano fez isso, então eu posso fazer. Fulano faz aquilo, então eu posso fazer. Alguém subiu em cima do altar, tipo esporte, o cara é light e tal, então eu aposto, eu também posso fazer. E eu estou fazendo aqui, e não estou morrendo nem nada, a calça meio rasgadinha, tem um tesouro, não, eu quero rasgar mais. Tem nada aqui não que rasga não? E aí, meu irmão, tem a ver o que, cara? Caramba, velho, se liga, cara, eu não estou preso não, meu irmão. Eu sou livre, Jesus veio para me libertar, e eu ando rasgadão, tatuado, eu sou meio loucão, Você pode andar assim. Eu quero saber como você vai chegar no julgamento. E eu quero saber como você vai sair do julgamento. Porque o problema não é agora, porque o julgamento não é hoje. O julgamento não é agora. Eu vi a história de um homem que triscou na arca e morreu. Mas eu também vi uma história na Bíblia que diz que depois que tu cerca um lugar desse, e depois que tu unge um lugar desse, ele se torna um lugar santo, onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus manifesta o seu poder. O irmão tal e tal pode sim fazer do altar uma plataforma de show, só que tem uma coisa: o julgamento não chegou. E quando o julgamento chegar, é que eles vão descobrir se podia fazer plataforma de show na igreja ou não. Eles vão descobrir se podia fazer a obra de qualquer jeito, assim, rasgadão, pá, tem uma caneta aí, não, eu quero tatuar a minha cara agora. Quero passar aqui na cara. Não, caneta, achou caneta para mim ali. Eu vou passar aqui. Não, posso, não tem nada a ver. É verdade. Nada tem a ver quando o arrependimento é verdadeiro. Quando o arrependimento é verdadeiro, não tem nada a ver. Mas quando o arrependimento não é verdadeiro, alguém vai pagar pelo simples risco de um nome amor no corpo. Porque o teu corpo não é teu e nem meu. O corpo é templo do Espírito Santo. E no dia do julgamento, nós vamos descobrir o que vai acontecer. É no dia do julgamento. Mas eu não quero que fique nas minhas palavras. Vamos aqui na Bíblia. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Apóstolo, por que isso? Porque eu estou trazendo uma palavra para você. Você só vai se misturar no meio da multidão se quiser. Você só vai se profanar se você quiser. Você só vai brincar com a palavra de Deus se você quiser. Você só vai caminhar pelo caminho errado dentro da igreja se você quiser. Deus não tem problema com quem está caminhando errado no mundo. Ele tem problema com quem está caminhando errado na presença dele. Deus não tem a ver com aquele que decidiu ser satanista. Ele respeita. Deus não tem nada a ver com aquele que decidiu ser hindu. Não. Deus não tem a ver. Ele tem a ver com aquele que está caminhando de qualquer maneira e que conhece a palavra de Deus, mas não respeita a palavra de Deus. A mãe cria os seus filhos e alguém vem visitar os filhos, primos, amiguinhos. Quando chega dentro da casa, aqueles primos e amiguinhos começam a xingar. Mas de repente o filho xinga também. A mãe sai de lá, missionária ali, quieta, menino. O menino vai virar e falar bem assim: mas ele também xinga, mãe. Não, mas ele é filho de outra mulher. Ele segue outra vida. Você é meu filho. Eu não tenho nada a ver com eles. Deus não tem nada a ver com filho de Satanás ou satanista. Ele tem a ver com os filhos dele. Deus não tem nada de entrar dentro de um bar e cobrar de quem está bebendo. Ele tem que cobrar de quem está na igreja. Deus não tem nada de ir lá na boca de fumo da 3 e alguém está vendendo droga e ele tem que ir lá se intrometer. Deus não tem nada a ver com isso. Deus entra na casa dele para limpar a casa dele. Deus entra na casa do filho dele para purificar a casa do filho dele. Deus chega na nossa vida para falar. Não é na vida do profano. Não é na vida de qualquer um. Não. Se Deus escolheu trazer essa palavra nessa noite, é porque Ele disse bem assim: lá tem pessoas valorosas e essas pessoas eu quero salvar.
Lá tem pessoas valorosas e eu quero provar para essas pessoas que eles precisam do livro escrito no livro da vida. No nome deles escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo de número 13. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Versículo de número, glória a Deus, 24. Versículo de número 24 diz assim. Presta bem atenção. Porque isso aqui é a resposta para tudo. O que eu estou pregando aqui hoje, eu pedi para Deus, porque eu estou cansado de questionamento. Alguém me liga, eu estou trabalhando, estou ocupado. Apóstolo, eu não estou querendo perguntar, porque eu sei que o senhor, né? É como se eu fosse do capeta. Mas, apóstolo, porque a minha irmã... Moço, fala aí, minha filha, pelo amor de Deus, ninguém atende mais telefone, aí tu me liga, eu atendo, aí tu fica... Fala logo. Não, minha irmã fez uma tatuagem e ela é da igreja tal, não quero nem falar o nome, apóstolo. Posso fazer? Claro que você pode, meu filho. Claro que você pode. Claro que você pode. Claro. Mas a verdade verdadeira, tu vai descobrir no dia do julgamento. Porque eu não tenho um livro de regra. Eu não tenho voz tão poderosa para dizer o que tu pode ou o que tu não pode. Então ela desligou o telefone. Depois, mais tarde, ela me liga de novo. Eu falei, fala, minha filha. Nem é membro nossa, já foi membro minha lá no Recanto das Emas. Apóstolo, sabe o que eu fiz, apóstolo? Sim, minha filha, fala aí, ligeiro. Eu fui orar. O senhor não me falou nada, eu fui orar. Apóstolo, eu vou te falar. Eu passei mais de 1 hora chorando. Por quê? Porque eu ouvi uma voz dentro do quarto dizendo, de quem é o teu corpo? De quem é o teu corpo? Se o teu corpo é do mundo, faça o que você quiser. Mas se ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não quer isso. Amém, Jesus, é verdade. Acabou. Ela me falou isso, me arrepiei todinho, até chorei na hora. Porque uma coisa é certa. E quando Deus me deu essa palavra aqui, eu aceitei Jesus de novo. Amém, Pai. Outra parábola, versículo 24, Mateus 13. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu trigo, e retirou-se, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Presta atenção. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer o quê? Deixai-os crescer o quê? A pessoa que está do teu lado pode ser um enviado do demônio. Vai crescer junto. Mas vai crescer junto. No julgamento. E é por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. Porque talvez o conselho da pessoa que está do teu lado é o que vai te levar para o buraco. Talvez o conselho de outro crente, de outra igreja, é o que vai desgraçar a sua vida. Vai tirar você de joio e vai tirar você de trigo e transformar você em joio. É por isso que a igreja distorce a mente das pessoas. E eu disse: Senhor, eu estou cansado, porque eu estou preparado para abrir uma mega igreja. O lugar cabe mais de 300 cadeiras. E eu quero saber de fato o que eu vou pregar.
Porque se pode todo tipo de fuleiragem, então eu vou pregar todo tipo de fuleiragem. Eu vou botar logo na placa: aqui aceita tudo. Aqui aceita tudo. Inclusive o que aconteceu no culto do jovem ontem. O que, apóstolo? O que aconteceu no culto do jovem ontem? Aconteceu os jovens se agarrando dentro da igreja, outros conversando o culto todinho. Quando passou a filmagem, eu falei: eu vou sair de casa agora. Eu vou entrar dentro do carro, vou chegar lá, vou acabar com o culto. Porque é melhor uma igreja fechada do que uma igreja aberta fazendo errado. É verdade. Não, apóstolo, mas aqui é o seguinte: aqui é a minha namoradinha. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deixa de ser escroto. Deixa de ser endemoniado. Na casa de Deus não existe namorado. Na casa de Deus não existe casado. Na casa de Deus não existe noivo. Lá do lado de fora tu é noivo, casado e namorado. Passou da porta para dentro, todo mundo é irmão. Glória a Deus. Acabou. Aleluia. É verdade. Todo mundo é irmão. Não, apóstolo, mas não sei. Não, eu leio na Bíblia. Tu quer que eu leia? Porque o joio, ele veio e semeou. Ele veio e semeou. Então tem joio pregando, tem joio cantando, tem joio trazendo curso de teologia, mas ele está trazendo de acordo com os ensinamentos de joio. É verdade. E como é que o joio vai trazer algo santo se ele é joio? Como é que o joio vai virar e falar mal da tatuagem se ele é joio? Agora o trigo não vai aceitar. E eu estou falando que o nome tatuagem, eu estou falando o nome tatuagem, mas a tatuagem que simboliza tudo: bebida, droga, prostituição, aquela olhadinha na internet, pornografia, é tudo, simboliza tudo. Simboliza tudo. Apóstolo, mas eu estou com uma conversinha meio errada, porque esse irmão é meio atribulado. Então, se ele é atribulado, ele é joio. E se ele é joio, não siga joio. É verdade. Não, apóstolo, eu vou seguir o trigo. Também não siga o trigo. Siga a palavra de Deus. Amém, Jesus. Siga a palavra de Deus. É verdade. Se tem alguém que pode te ensinar muito mais do que o apóstolo e a apóstola, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. A irmã virou para a apóstola e falou bem assim: uma pastora. Virou e falou assim: apóstola, eu estou namorando com o fulano, né? E a senhora sabe como é que é. Eu tenho que transar com ele para me saber como é que ele é na cama. Olha só como é que é. Uma pastora que falou isso. Mas se nós aceitamos uma palavra dessa, nós não precisamos de igreja. É verdade. Nós não precisamos mais de igreja. Por que, apóstolo, nós não precisamos mais de igreja? Porque se nós acreditamos que a igreja do Senhor é santa, então nós acreditamos que quando aí nós entramos e passamos a viver aquela fé, nós passamos a viver uma nova vida. Aleluia. Nós passamos a viver. Eu não tenho 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Eu tenho vários amigos, apóstolos, pastores, bispos, vários, que aceitaram Jesus há muito mais de 30 anos atrás. E quando tu vai conversar com ele, eu sentei do lado de um, bem na conferência ali na Assembleia de Deus ali, e ele estava todo tatuadão, todo pai, o peito pra fora, a camisa carregada, o bico do peito sair. Aí ele falou: vou te dar um abraço, varão, quanto tempo que eu não te vejo? Falei: ai, Senhor. E ele me abraçou, eu olhei para ele. Eu falei: o que o mal faz com os homens de Deus? O que o mal faz com as mulheres de Deus? A igreja tem que voltar a se espelhar na palavra do Senhor. Amém, Jesus. A igreja tem que voltar a se espelhar no que é certo. A igreja tem que voltar a se espelhar no que é santo. A igreja tem que voltar a se espelhar no que é perfeito. Amém, Senhor. É verdade. Não é fácil você se santificar, mas se você seguir joio, você não vai santificar em nada. Não é fácil ninguém mudar, mas se tu segue quem não muda de jeito nenhum, nunca tu vai mudar nada. Então, olhando aqui na palavra, apóstolo, porque é a frase de todo mundo. Nós estamos na época da graça, apóstolo. Jesus é aquele, apóstolo. Ele perdoa, né? Jesus é muito bom. Vamos lá saber se Jesus é bom agora. Efésios capítulo número 2. Hebreus, né, apóstolo? 10? Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero ver acontecendo um milagre no centro de milagre, sim. Eu quero ver o sobrenatural acontecendo, sim. Mas a primeira coisa que eu quero, o povo do centro de milagre impactando outras pessoas.
Amém. Como assim, apóstolo? Você vai estar em roda de pessoas que são crentes sim, de fato. São crentes, de verdade. Só que tem uma coisa. Quando eles começarem a mostrar as unhinhas de joio, você vem como trigo e fala, não, não é assim. E não é por causa da minha igreja, e não é por causa de religiosidade, é porque a Bíblia não me dá essa legalidade, a Bíblia não me dá esse direito. E se a Bíblia não me dá esse direito, eu não faço. Não, o meu pastor falou que não pode. O seu pastor não está acima da Bíblia, o seu pastor não está acima de Cristo, o seu pastor não está acima do céu, o seu pastor não está acima do Espírito Santo, o seu pastor não está acima do trono de Deus. Aleluia. E no juízo, no dia do julgamento, o seu pastor vai estar igual qualquer pessoa. Porque no dia do julgamento não tem lá os pastores, apóstolos, bispo, reverendo, senta do lado de cá. Não, não existe isso. No dia do julgamento todo mundo é igual. No dia do julgamento todo mundo é todo mundo. E acabou a conversa. É verdade, Senhor. Então eu tenho que entender uma coisa. Eu sou aquilo que eu defendo, irmão. Se eu defendo a fé da santidade, eu sou aquilo. Amém. Se eu não defendo, eu não sou aquilo. Eu tenho um padre amigo meu, conhecido, não amigo, conhecido meu. E ele tirou todas as imagens dentro da igreja dele. E ele disse, olha, apóstolo, eu vou falar uma coisa para o senhor. Para mim ir para o céu, eu não preciso, de fato, ir lá e ir para protestantismo. Porque nós somos a mesma vertente. Nós somos cristãos. Só que no meio vem vocês que protestam, porque nós colocamos imagens dentro da igreja. Mas lá na nossa paróquia não tem, porque nós ensinamos uma coisa: o Divino Espírito Santo está em primeiro lugar, e nós temos que mergulhar, e nós fazemos parte da nova aliança. Por isso nós somos, como é que é o nome deles lá? Carismático. Falamos em línguas estranhas, profetizamos, oramos por cura. E se você... Eu falei, não, já senti que missa tua bem aqui, é igual ao culto nosso lá, acontece manto de verdade. Então ele entendeu que não tem a ver o caminho que você está tendo, sendo que ele está dentro da palavra de Deus. Ele está dentro da palavra do Senhor. E para alguns crentes que pensam que você é bom demais, tem católico muito melhor do que nós, muito mais fiel do que a gente. Tem mulher católica que ela vai virar e falar bem assim, o quê? Tu está pensando que tu vai tirar a minha virgindade antes de casar? Pois vou falar para Padre Honório, você eu não quero mais. Cruz credo, rega de mim, Satanás. Você é o enviado das trevas. Aleluia. E a crente? Cruz credo, vem logo, porque eu tô pegando fogo, pomba gira, tá no suor, chega, tá pingando, tá gotejando. Se espremer, sai pomba gira em gota. E aí? Não, apóstolo, mas eu sou pomba gira, mas o outro é mentiroso. E daí? Quem está do teu lado, atrás, na tua frente, pode ser mentiroso, ladrão e tudo. O que nós estamos falando aqui é da sua vida. É da sua. Eu não estou te ensinando a me seguir. Eu não estou te ensinando a seguir a apóstola. Eu não estou te ensinando a seguir a missionária. Eu estou te ensinando a se alinhar com a Bíblia. Se alinhar com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, a própria palavra vai dizer, passará o céu e a terra. Mas a palavra de Deus não passa. Ela vai se cumprir. A palavra do apóstolo cai por terra. A palavra do apóstolo cai por terra. A sua palavra cai por terra. A nossa palavra cai por terra. Mas a de Deus não cai por terra. Ela não cai por terra. Hebreus capítulo de número 10, versículo 26. O irmão me pergunta, apóstolo, o que eu vou responder quando a pessoa perguntar tal coisa assim? Eu falei, o quê? Eu falei, moço, tu acha que alguém vai te fazer essa pergunta? Apóstolo, vai sim, porque a nossa igreja lá, quando eu fui visitar a igreja dele, eu não estou aqui para julgar não. Não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para ensinar o meu povo. Aqueles mesmos que querem aprender comigo. Amém, Senhor. Aí eu cheguei lá com a pasta, eu lembro como se fosse hoje. A apóstolo ficou em casa, ele falou, não, vai lá que tu vai trazer a palavra. Aí eu peguei a pasta, estava com a pasta, a Bíblia, eu tinha CD meu na época. Aí eu estou aqui com a pasta, a irmã fala assim, o senhor vai usar esse espaço? Eu estava aqui na cadeira, não tinha chamado para altar ainda. Ela, você vai usar esse espaço? Lembra essas histórias? Aí eu estava no espaço, porque vai começar. Aí eu faço esse simulado, né? Aí pá, soltou o batidão. Eu sou contra? Não, eu ouço também.
Aí começou o batidão. Aí elas pegaram na mão e vão lá embaixo. Vamos até lá embaixo. Falei, aqui o pessoal vai perguntar isso. Aqui vai perguntar muita coisa. Aqui vai perguntar muita coisa. Peguei a minha pasta para mim não ficar lá pecando ou julgando ninguém. Porque para você que diz que não pode julgar, a Bíblia diz que você pode julgar sim com a reta justiça. Você não pode julgar com a sua vida, mas você pode julgar com a palavra de Deus. É verdade. Com a sua vida você não pode julgar, mas com a palavra de Deus sim. Então, eu saí, ele depois me ligou, apóstolo, não ficou não. Eu falei, rapaz, aquilo ali é muito forte para mim. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Depois eu fiquei pensando, falei errado. Não é que eu fui criado na Assembleia de Deus, eu fui criado na palavra do Senhor. E o crente, ele pode sair aqui e ir para uma festa gospel, sim. Ele pode chegar lá, dança da bundinha, do rabinho, o que ele quiser fazer. Ele pode sim, pode, é verdade. Mas na casa do Senhor é lugar de adoração, não de fuleiragem. Amém, Jesus. Na casa de Deus é lugar de santificação. Na casa de Deus é lugar de chorar. Na casa de Deus é lugar de pensar, é de ouvir palavra e ficar pensativo. Na casa de Deus é lugar de arrependimento. Na casa de Deus é lugar disso, de tudo isso. Você está entendendo? Essa é a casa de Deus. É onde você vem refletir, aprender a palavra. É onde você vem. Apóstolo, é porque é o seguinte, eu estava com saudade daquela irmã, por isso eu fiquei o culto todo conversando com ela. Você tinha que estar ela no inferno. Não era na casa de Deus, não. Porque se você bota uma conversa dentro da igreja, acima do culto, você é um enviado do diabo. Você não é enviado de Deus. Por quê, apóstolo? Eu provo para você dentro da Bíblia. Os anticristos são aqueles que dentro da igreja atrapalham alguém a seguir a Cristo. Ele é um anticristo. Ele está atrapalhando. Ao invés de ele dar uma cutucada e falar, ei, para de falar, moço. Tu não é mais importante que a palavra de Deus, não. Não, fala aí. É massa, é tal. Não tem tal. Não tem tal. A verdade tem que ser dita. E a verdade tem que entrar em você. A verdade tem que fazer parte de você. A verdade tem que mover você. Porque uma coisa eu quero te dizer. Quando tu estava lá no mundo, não foi Deus que te trouxe, não foi o Espírito Santo que te trouxe, não foi anjo que te trouxe, foi a tua vontade que te trouxe para a casa de Deus. Foi a tua vontade. Apóstolo, não é verdade, o Espírito Santo me trouxe, não é verdade. A Bíblia vai dizer, você tem livre-arbítrio, e a partir do momento que o Espírito Santo trouxer alguém, ele quebrou o livre-arbítrio. Quando você vem é porque você tem vontade. Você vem parar num culto semelhante a esse, é porque Ele te ama em espírito e verdade, para dizer para você, não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para mim, eu sou a santidade, eu sou o varão perfeito, eu sou aquele da qual você deve se espelhar. Amém. E voltando aqui para a história da calça, essa igreja não pertence a mim, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E se ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, vamos supor que a igreja da latinha furada prega Jesus, e Jesus é o dono da igreja. Jesus como dono da igreja, você pode ficar despreocupado, ele não vai chegar lá na igreja dele assim todo rasgado, não vai chegar. Do jeito que ele saiu tinha uma forma de religião. E você pode ter a certeza, a igreja pode ter mudado, mas o dono dela não mudou. O dono dela não mudou. O dono dela não perdeu caráter. O dono dela não perdeu respeito. O dono dela não perdeu a responsabilidade. O dono dela não perdeu o senso. O dono dela não ficou leviano. O dono dela não ficou prostituto. O dono dela não entrou na moda. O dono dela não segue a Globo. O dono dela não segue a Nova Era. O dono dela não serve o GBT. O dono dela não serve a mentira. Ele continua seguindo a fé, que é Ele próprio. Ele não mudou. E é por isso que tem lugar que se Jesus chegar corporalmente, que é impossível isso, mas se Ele chegasse corporalmente, as pessoas não queriam Ele. Não queriam Ele de jeito nenhum. Na hora que Ele entrasse, qual é desse velho barbudão, qual é desse cara, velho? Ô, senta lá, irmão, vai para lá. Não ia se identificar nunca, sabe por quê? A Bíblia vai dizer, só vai conhecer Ele quem tiver o Espírito dele. Aleluia. Porque o Espírito dele vai testificar, esse aí é meu. Esse aí é meu. Tu sabe por que as igrejas estão sendo enganadas?
Por falta do Espírito Santo. Por falta do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica se o teu irmão é irmão mesmo. O teu Espírito. Se tu tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele testifica. Fulano é de Deus. Fulano é meu também. Pode conversar com ele, ele é meu também. Pode, porque ele é meu também. Hebreus capítulo de número, aleluia, 10, versículo 26, diz bem assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E agora? Conheceu a verdade, mas depois de conhecer a verdade, conheceu o joio. O joio, ele vai adulterar a verdade. Ele vai transgredir a verdade que já está na tua mente. Ele vai transgredir a verdade. Você sabe, não, ó, Deus já me perdoou, irmão, já batizei, eu não posso mais fazer isso. O que o joio vai fazer? Moço, isso não tem nada a ver, tu está livre, irmão. A salvação não é porque tu muda, não. Salvação Jesus já conquistou. É verdade, até tu conhecer a verdade. Depois que tu conheceu a verdade, que tais coisas tu não pode fazer, se tu fizer, já não tem mais sacrifício pela nossa vida. Ou a gente se arrepende e muda, ou o sacrifício da cruz não tem mais nenhum valor. Ele não tem mais nenhum valor. Nenhum valor. Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo que? Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo é fogo vingador, prestes a consumir os adversários, sem misericórdia. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, olha só, presta atenção. De quanto mais severo castigo julgai-vos, será considerado digno aquele que colocou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Quem é que faz aliança? É a gente que faz com Deus ou é Deus que faz com a gente? O problema é quando se entra dentro de uma igreja e você faz uma aliança com Deus, você não acredita que aquilo é verdadeiro. Você não acredita que aquilo é real. Você pensa que é uma brincadeira. Por quê? Não, eu já fiz isso várias vezes. Fui na frente, já, né? Aí depois desviei, voltei de novo. Eu sou assim. Graças a Deus você é assim. E você merece parar no inferno mesmo. Porque você não está entendendo o valor de estar na presença de Deus. Você não está entendendo o valor de ser recebido por Deus. Você não está entendendo o valor de Deus ter recebido a sua vida. Você não recebeu Deus e nem eu recebi. Ele nos recebeu. Debaixo do sangue de Jesus, a gente cheio de pecado, cheio de problema, cheio de mentira, cheio de engano. Só que Ele não fez aliança conosco. Ele deixou a gente pronunciar. Amém, Jesus. E sabe o que a gente pronunciou? Olha, Senhor, não deixa mais eu passar por isso, tá? Olha, se o Senhor não deixa eu passar por isso, olha, eu sou tua, eu sou teu, Senhor. Aquele momento, para você pode ser profano, para Deus foi sagrado. E você não vai ser julgado pela vez que você estava lá, no pula-pula, que dança-dança. Você vai ser julgado pela palavra que você botou diante de Deus na sua aliança. A sua aliança é que vai trazer juízo contra você. Não é a aliança de Deus, é a sua. É a nossa aliança. Porque um dia viemos para a casa de Deus pela dor,
viemos pelo sofrimento, viemos porque a nossa casa caiu, viemos porque senão teríamos sido presos na mão do tráfico, na mão do tiroteio, teríamos sido presos na mão da polícia, estaria de cadeira de roda, mas nós decidimos, é a igreja, porra, eu vou correr para a igreja, irmão, eu vou para a igreja. Antes de assistir o culto, estava chorando, antes de terminar o culto, já estava chorando, já estava se espedaçando, aí cutucou alguém e falou, fala lá que eu preciso de oração. Aí pegou a oração. Na hora da oração você acende e diz, não aceito tudo, não aceito, eu quero, olha, eu vou parar tudo, eu quero. Aquele momento pode ter sido profano para mim e para você. Para Deus não foi. Ele gastou tempo. Naquele momento ele enviou anjo. Naquele momento ele fez festa no céu pela tua vida. E logo depois ele observou e viu que a tua aliança era mentirosa. Mas isso não atinge o céu. Isso não muda Deus. Só atinge você e a sua vida. E é por isso que tem gente dentro da igreja que quanto mais faz aliança, mais afunda. Quanto mais faz aliança, mais perde. Porque está pensando que aquela aliança não tem valor. Após contrapartida, nós vamos encontrar, após um monte de crente profano se dando bem. Sabe por que ele está se dando bem? O pai dele não é Deus. Então o pai dele está dando para ele a alegria que ele quer nessa terra. Ele está congregando em uma igreja que se diz cristã, mas quem abençoa ele é o diabo. E eu não tenho mais tempo, porque eu já passei aqui do tempo. Mas se você for ler Tessalonicenses, capítulo número 5, você vai ver, a Bíblia vai dizer bem assim, o Deus deles pegou eles na mentira e no engano. Então Deus pegou e entregou eles para a mentira e para o engano. Então eles vivem pensando que está na presença de Deus, mas sendo guiados pelo diabo. E quem é guiado pelo diabo é abençoado também por ele. E o diabo, você sabe como é que ele é. Ele dá com a mão e puxa com 4. Você sabe que o diabo, ele te bota em cima do tapete, depois ele puxa e te joga no chão. Por que tem tanta pessoa nas igrejas, bem aí, em todo lugar do planeta? Em todo lugar do planeta. Hoje está bem, amanhã perdeu tudo. Após perder a presença de Deus. Será que era a presença de Deus mesmo? A igreja poderia pregar a palavra de Deus, professar o nome de Deus, mas você estava vivendo na fé daquele Deus? Você estava vivendo na fé daquele Deus? Irmãos, existe uma coisa, para finalizar, existe uma coisa que é muito forte. Eu vou ler outra palavra aqui e vou finalizar. Se você quiser acompanhar, Efésios capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Ele vos deu vida, olha só, estando vós, todo mundo, todos nós aqui estavam nessa palavra. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmão, tem um espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele não é o Espírito Santo. Tem um espírito que opera. Aí a Bíblia vai dizer aqui, glória a Deus, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E dos pensamentos, irmão. A vontade da carne é uma. A vontade dos pensamentos é maior do que a da carne. A vontade da carne é aquele pecado que costumeiramente tu cai. Quando você quer. E os pecados de pensamento, amor, são aqueles que você, como basílico, você choca aquele ovo no mundo espiritual. É aquele premeditado, é aquele pecado programado. Ele está na tua mente, tu está programando ele, tu está arquitetando ele, tu está tentando fechar todas as portas para ninguém descobrir, tu está arquitetando aquele pecado. Mas a Bíblia está dizendo que pertence aos filhos da desobediência.
Aí a Bíblia está dizendo aqui, para finalizar, glória a Deus, aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andasse nelas. Olha como é que essa palavra ela é misteriosa. Está dizendo tudo da salvação, mas no finalzinho está dizendo: tu tem que andar nas boas obras. Tu tem que andar nas boas obras. Eu fiz tudo isso para você, mas para você andar em boas obras. Para você andar em boas obras. Então, para finalizar, só para tu entender, o julgamento vai ter para todos. É verdade. Agora, a partir desse momento, se preocupa como você vai chegar lá. Se preocupe de verdade, não é brincadeira, como você vai chegar lá. Porque hoje mesmo você pode sair daqui e não chegar nem em casa. É verdade. Mas o importante não é se eu vou chegar em casa. O importante é como eu estou para o julgamento. Oh, glória a Jesus. Porque a morte não é pior do que chegar diante de Deus e ser jogado no inferno. Morrer pode ser de tiro, esfaqueado, pode ser do jeito que for. Não é pior do que chegar na presença de Deus e ser lançado no inferno. Então, a partir de hoje, isso aqui não é medo. E não tem nada a ver com medo. Isso aqui tem a ver com a sua escolha. É verdade. Um dia você escolheu estar na casa de Deus. E um dia você escolheu estar na casa de Deus, porque na casa de Deus seria um refúgio de santidade e mudança para a sua vida. Amém. Quando uma pessoa sai de casa e ele vai para o beer house, ele já sabe o que vai encontrar lá. É verdade. Quando ele sai e ele vai para uma balada de São João e vai lá, ele já sabe o que vai encontrar lá. Na igreja também você tem que saber o que vai encontrar na igreja. Amém? Vamos ficar de pé, aplaude Jesus. Vou ter que ganhar uma calça. A Lorena vai me dar uma calça, né? Glória a Deus. Aleluia. Bota aí o fundo aí, apóstolo. Eu não quero mais dizer mais nada terça-feira, campanha, quinta-feira também, porque eu quero que você vá embora com essa palavra. Amém, Jesus. Domingo, Santa Ceia. Domingo, Santa Ceia, consagração do dizimista. Glória a Deus. Senhor, meu